Marquinhos, foi um jogo muito complicado. O Londrina marcou muito, bateu muito. O Germano marca e bate, que é uma barbaridade, né? Os jogadores sérios reclamando. Mas Curitiba conseguiu mais uma vitória, chega na vice-liderança da competição, está com 16 pontos, apenas um ponto atrás do líder, que é o J. Malucelli. Qual a leitura que você faz da partida de hoje e desta vitória contra a equipe do Londrina? Acho que foi um grande jogo, né? Um jogo em que, se nós buscássemos algo para ser similar, eu diria que seria um tabuleiro de xadrez. Uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada. Uma equipe que soube se fechar muito bem, especialmente no primeiro tempo. E uma equipe já com um conjunto ao longo de 4, 5 anos, né? Acho que isso demonstra o quanto, ou a importância, melhor dizendo, se tem um trabalho a médio e longo prazo. O Tencate à frente do comando, que era Irati, tornou-se Londrina. E isso valorizou muito. Um time difícil de ser batido, mas nossa equipe teve uma postura tática eficiente novamente. Um quarto jogo sem sofrer gols. Soube também se defender no momento que precisava. E soube matar no momento também que foi a bola do pênalti, né? Num segundo tempo, entregamos a bola para o Londrina, chamamos o Londrina para o nosso campo para que tivéssemos uma bola em transição, com a velocidade do Paulista, do Negueba, do Rafael Lucas, do Alan vindo por trás, né? Sendo esse quarto homem vindo por trás. E o time teve um comportamento que poderia, e teve a bola, né? Por 3 oportunidades, que poderia ter construído um placar maior e ter dado uma tranquilidade também, antes do que sofremos ao término da partida pela pressão que era esperada por parte do Londrina. Marquinhos, você entende que essa partida foi a mais difícil por tudo que aconteceu durante os 90 minutos e que o fato de não tomar gol, é a terceira partida que a equipe não toma gol, passa exatamente não só pelo sistema defensivo, mas pela formação de meio campo, e sem mudar muito, você tem feito isso, poucas mudanças no sentido de uma partida para outra, e até mesmo o Vaná, que a cada partida vai ganhando também confiança, embora hoje chegou a sentir bastante no final da partida, vai te dando tranquilidade neste sentido também em relação à formatação do 11 daqui para frente? Sem dúvida, muito bem observado. Foi o jogo mais difícil, em que obrigou o time não só tecnicamente, mas taticamente, fisicamente e mentalmente. Então foi um jogo completo nessas valências que norteiam o futebol. E o time teve um comportamento, o grupo, né? O elenco teve um comportamento muito digno e buscou a vitória e mereceu a vitória. Você vê uma linha de frente com o Wellington Paulista, Negueba, Rafael Lucas marcando e correndo do jeito que esses atletas têm feito. Isso ajuda demais. Um meio campo compacto, um sistema defensivo fortalecido, né? E um jogador que você citou, o Vaná. Para muitos, né, o Vaná não sentiu, não estava batendo tiro de meta, mas esse atleta, no intervalo do jogo, ele deveria ter saído pelo quadro médico, né, o qual apresentou. Ele deveria ter saído, mas eu sempre procuro ouvir o jogador antes de tomar a decisão. E quando eu o perguntei como ele estava e se teria condições de permanecer no jogo, ele prontamente colocou que estava sentindo muito, que é uma lesão que outros goleiros já teve e saíram no decorrer de partida, mas ele falou que não, que esse jogo ele não perdia e que ele ia se manter mesmo com a limitação de movimentos, né, na reposição com os pés, no tiro de meta, mas que ele ficaria no jogo. E foi de suma importância. Eles tiveram uma bola ao final da partida, que ele foi determinante numa grande defesa e provando e mostrando o potencial que ele tem e que vem crescendo e que vem evoluindo a cada jogo. O Marquinhos, falando em evolução, né, acho que um dos setores que evoluiu, até foi destacado pelo Edson, é o setor defensivo, né, que parou aí de sofrer gols, que no início estava sofrendo gols quase que em todas as partidas. Agora, no meio de campo, na criação, ainda está faltando um ajuste, é uma questão técnica, você ainda está aguardando, quem sabe, a contratação de um jogador que possa fazer essa ligação, essa criação. O que falta ali ainda para ficar da maneira que você gostaria? Bem, no sistema defensivo era aquilo que nós falávamos,
a mudança não foi tanta em relação ao ano passado, porém do meio campo e à frente foram, né? Então, para que tivesse essa compactação, inevitavelmente precisava que se usasse em treinamentos e nos jogos esse entrosamento, essa compactação como equipe. E a gente foi buscando, foi trabalhando, foi ajustando. Claro que nessa situação de transição nós não temos ainda esse meia que nós buscamos, que a diretoria está atenta no mercado para que possa trazer um jogador com esse perfil, com essas características, né? O qual nós precisamos. E não o tendo, fica um jogo tático, um jogo em transição, um jogo de velocidade, um jogo de extremo, né, pelos dois lados, em que a gente procura ajustar e compactar as equipes para que possamos sair à frente no placar e trabalhar a evolução da equipe no decorrer da partida. Marquinhos, eu queria que você analisasse para a gente como é que foi a partida do Wellington Paulista. Primeiramente no primeiro tempo, assim, a gente viu que muitas vezes ele estava sempre presente ali na área, cabeceando, tentando fazer o gol. O Wellington é um jogador de muita intensidade, muita entrega. É um jogador comprometido e trabalhador. E uma coisa que eu citei no vestiário ao término da partida. Normalmente eu coloco 2 atletas responsáveis, se é o caso da penalidade. Rafael Lucas e o Wellington Paulista. Até para que eles possam discutir e ver, de repente, no jogo quem se apresenta melhor, né? E quem está mais confiante. E o Wellington Paulista poderia muito bem ter pego a bola, pela experiência, pela idade, por ser um jogador vencedor, e ter chamado a responsabilidade e ter falado, não, eu vou bater. E uma coisa legal que eles citaram ali para mim, de que ele realmente foi para a bola, mas quando ele estava em direção à bola, ele falou, pô, eu vou colocar o Rafael, vou oferecer o Rafael para bater. E o Rafael falou, pode deixar então que eu bato, Wellington. Então isso aí já demonstra o espírito competitivo de equipe e solidário. E esse jogador tem dado uma intensidade, uma entrega, bom de serviço, bom dia a dia, é competitivo, está se ajustando ainda na função, o qual muito tempo ele não fazia, né? A última equipe qual ele fez essa função foi no Cruzeiro, que talvez tenha sido o seu melhor momento, e ele está numa crescente, está entendendo, está qualificando essa função. E um jogador, um dia a dia muito bom, um vestiário muito bom, e que sempre traz positivo e para cima o vestiário, que é importante, que são as ações, o qual o futebol, para que se tenha sucesso, se faz necessário. E esse atleta tem feito isso. Ô Marquinhos, o quanto é importante agora este mês de março, em que Curitiba não tem viagens, né? Os próximos jogos são todos na capital, partidas no Couto Pereira, clássico contra o Paraná e o J. Manucelli fora, mas o desgaste da viagem não tem mais. O quanto é importante nessa repetição do time que você está tendo e não ter esse desgaste de viagem? Isso para o planejamento estratégico de competições é de suma importância, porque hoje o jogador, o atleta, ele percorre 10, 12 quilômetros, coisa que alguns anos atrás isso não era possível. E em função disso, eu ouço, né, de repente até alguns comentários de que o atleta recebe bem, ganha bem, não cansa, tem que jogar. Não é bem assim, o futebol mudou e hoje nós temos ferramentas para aferir melhor esse comportamento físico e estrutural dos atletas. E não ter essas viagens é de suma importância, até para que haja ou se tenha essa continuidade de equipe para buscar um entrosamento melhor nessa reta final de Paranaense. Marquinhos, você citou aí agora há pouco, né, a importância de se ter uma equipe montada há um bom tempo, que é o caso, por exemplo, do Londrina. Você falou também que o Coritiba mexeu muito do meio para frente, manteve a defesa, mas mexeu do meio para frente. Você está tendo que montar uma equipe. A prova disso é que recentemente ainda você fez a troca, né? Por exemplo, tirou o Pedro, o Alan Santos entrou na equipe, e mesmo assim o time vem na vice-liderança do Campeonato Paranaense e ganhou importante jogo no meio de semana na Copa do Brasil. Quando acontece esse tipo de coisa, acontece um jogo bom igual de hoje, a vitória e tal, é a luz que falta assim para você dizer, não, esse é o caminho certo, é por aí realmente, para a hora que chegar mês de abril, a competição nacional, aí sim a equipe está montada? É um parâmetro importante. Eu comentava isso com o Marcelo Serrano, meu auxiliar, e com o Mazuco, de que esse jogo seria de suma importância para avaliar todo um trabalho até o momento, né? Não que estivesse tudo errado, como também não estivesse tudo certo, mas era um principal jogo do ano, né? O jogo mais difícil, o jogo mais competitivo, contra o atual campeão estadual. Então nós teríamos inúmeras dificuldades.
que foram apresentadas no jogo. E o time teve um comportamento de evolução. Se apresentou bem em todos os cenários, taticamente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Então isso demonstra de que o que nós... a nossa periodização montada ao término do ano e no início de temporada tem tido êxito, né? E aos poucos a gente vem reformulando o Curitiba com sucesso. Claro que ainda falta muito, é um ano longo, muitos jogos e competições ainda a se fazer, mas estamos buscando essa evolução e estamos trabalhando para isso. Temos trabalhado muito, né? Os atletas têm pouco tempo ficado em casa, porque o maior tempo tem sido de trabalho dentro do CT e eles têm tido muito profissionalismo e comprometimento buscando essa evolução. E acredito que essa equipe ao longo da temporada ainda vai evoluir, vai crescer e dará muitas alegrias a essa torcida. O Marquinhos, você como comandante técnico deve ter algumas preocupações também, obviamente que algumas situações passam pela diretoria, pelo crivo da diretoria, até no sentido de contratações, de renovações. Uma situação bastante significativa durante esta semana, a chegada do Alisson, né, e também do goleiro Bruno. Gostaria que você falasse a respeito desses dois reforços, o que é que eles podem agregar nesse momento de formatação de equipe e de elenco também, e uma preocupaçãozinha em relação ao Carlinhos, né, que tem um contrato também mais, se você já também deu indicativo aí para a diretoria tentar o mais rápido possível renovar o contrato desse jogador. Na verdade, desde o ano passado que eu cheguei, eu já, em relação ao Carlinhos, já tinha dito, né, e eu coloquei para jogar porque o conheço, sei do potencial e da evolução que ele tem tido ao longo dessa temporada sob o meu comando. E a diretoria, através do Mazuco, do Medina, do Pedroso, eles têm tomado muito cuidado, têm conversado e já está bem encaminhado. Em relação ao Bruno, é um goleiro que nós acompanhamos, né? Infelizmente, em função da cirurgia feita pelo William, né? Não tínhamos essa intenção de estar buscando goleiros. Mas, como nós não poderíamos também ficar com essa posição descoberta, tínhamos que procurar um atleta que se encaixasse no perfil da equipe e também do clube economicamente. E ocorreu a oportunidade de trazer o Bruno, um goleiro formado pelo Criciúma, teve o seu grande ano em 2013, 2014 ele foi regular, né, mas é um goleiro que está em projeção, um goleiro que está numa evolução também e que busca esse momento agora para firmar-se na carreira, e acredito que nós teremos aí um quadro de goleiros interessante, não só para o momento, mas a médio e a longo prazo, que é o mais importante nesse planejamento do Curitiba. Em relação ao Alisson, bem, é um atleta que eu conheço desde os 18 anos, eu fui vê-lo no ABC, e mudou um pouco o perfil de característica em relação ao biotipo, né? Era um jogador mais leve, um jogador franzino, e ao longo do trabalho realizado no Atlético Paranaense ele adquiriu muita massa muscular, mas não perdeu a intensidade, velocidade e a qualidade, principalmente na finalização. E eu vejo e entendo que foi uma grande contratação, uma contratação difícil, e que o Mazuco teve muita maestria para trabalhar, porque nós estávamos competindo com outros dois grandes clubes do cenário nacional e um grande clube do mercado de fora. E o Mazuco teve muita cautela, muita tranquilidade e executou muito bem, né, junto do seu procurador, para que ele viesse. Ele acreditou no projeto, acreditou naquilo que foi apresentado para ele, e com ele nós ganhamos uma opção a mais, entendendo de que o ano é longo e que se faz necessário um elenco competitivo, pensando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ô Marquinhos, o Curitiba terminou o jogo com 4 volantes, né? Claro que nem todos para fazer a mesma função. Com certeza você pensou que alguém pudesse fazer ali uma função um pouco mais à frente. Mas eu queria que você falasse sobre isso. E se essa sua escolha, né, nas mudanças principalmente, era mais para segurar o resultado que o Londrina veio muito para cima, ou de repente até a falta, né, de alguém para ligar o contra-ataque? O jogo pedia naquele momento, até porque o Rafael já havia acusado o cansaço e pedido a saída ali, né, na beira do gramado. E pensando e lendo a partida, nós precisávamos preencher o meio, justamente com essa figura do meia de transição. E o Cáceres, como eu falei anteriormente, ele faz essa função. Joguei contra esse atleta ano passado durante 5 oportunidades pelo Bahia.
e também pelo Curitiba, e ele sempre nos deu trabalho e fazendo essa função, não a função de volante. E o jogo pediu isso, e nós tivemos por 2 vezes essa transição no pé dele, o qual ele alimentou a jogada no Negueba, e nós fizemos essa situação de transição que poderíamos ter matado o jogo. O pensamento foi justamente para preencher o meio, né? E naquela postura tática seria interessante colocar o Cáceres com esse perfil, essa característica.